Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não nos conhece, eu sou a Pri e ele é o Júlio. Dá um oi, Júlio. Oi! Você tá bem, Júlio? Tá bem? Ah, que bom! Espero também que vocês aí estejam bem. E hoje nós vamos falar da terceira parte do AVC do Júlio. E hoje é o Júlio contando. Claro que por enquanto ainda não temos essa sorte, né? Essa sorte não. Não temos essa bênção dele contar, né, sozinho. Mas eu vou ajudar ele porque ele já escreveu toda a experiência dele aqui. E eu vou ler, claro, para vocês. E a gente vai conversando sobre essas experiências se tivermos alguma dúvida. Eu espero de coração que vocês gostem, mas já adiantando, deixa seu like, compartilha e se inscreva, porque eu fiquei sabendo que se você não deixar seu like, se você não se inscrever e não compartilhar, o vídeo não continua. Mentira, continua assim. Mas é bom, né? Dá uma... Ele continua, gente. Mas vai lá. Se inscreva, dá seu likezinho lá, que não custa nada, né, Júlio? Não cai o dedo, né? Não. Comenta aí bastante, tá bom? Que o Júlio vai responder vocês depois, tá bom? É ele que fica encarregado sempre de responder o YouTube e ele gosta muito de responder vocês. Então vamos lá pra terceira parte do AVC do Júlio, onde ele conta a experiência dele. Eu vou ler, tá bom? Desculpem os erros, de vez em quando. Encarnando Júlio. Eu vou fazer voz grossa pra ver se dá pra dar uma... Olá, pessoal. Olá, pessoal. Quero... Não. Tá bom, gente. Ignora. Vamos lá. Tá, agora vai. Passando vergonha ao vivo. Olá, pessoal. Quero contar um pouco das minhas experiências na UTI. Nunca falei delas pra ninguém, mas estou contando aqui pra vocês. Dá uma piscadinha, Júlio. Eu, Júlio, tive muitas experiências vivenciadas na UTI, mas quero citar apenas algumas, pois pretendo escrever um livro e o melhor ficará para ele. E aí, quem quiser saber vai ter que comprar o livro. Primeira experiência. Lembro-me quando foram fazer a ressonância em mim. Então, ele já lembra da parte da ressonância. Daí, você já tinha saído do coma induzido. É isso, né? Então, é uma das primeiras lembranças dele, é a ressonância que ele teve que fazer. Foi uma correria, pois eu não podia ficar sem a ventilação mecânica. Ele necessitava da ventilação mecânica. Eu já não conseguia respirar sozinho. E isso era de extrema importância, pois foi aí que descobrimos o AVC. A primeira experiência dele na UTI que ele lembra foi ter que fazer essa ressonância para descobrir se realmente era um tumor ou não. Aí foi onde descobrimos que não era um tumor e sim um AVC, como eu comentei nos vídeos anteriores. Então, se você não assistiu, corre lá assistir para você entender melhor. Segunda experiência. Episódio marcante foi quando o médico foi pagar não, né? Errou! Vamos lá. Segunda experiência. Episódio marcante. Eu posso ler? Dois 2000 anos depois. Experiência número 2.
Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Como grava vídeo com esse menino? Não grava, né, gente? Luta diária. Posso? Episódio marcante foi quando o médico foi pegar o acesso venoso na região do pescoço para aplicarem os remédios. Eu vivia perdendo o acesso do braço. Já fui curado na UTI porque perdi o medo de agulha. Só que não. KKKK. Agora não dá pra correr, né, amor? Você quer que eu conte? Gente, por que ele falou esse medo de agulha? Porque assim, o Júlio ele sempre teve muito medo da agulha, de tomar injeção, de tomar soro, de, enfim, vacina. Ele nunca gostou. Tá escondendo aí, é? Se esconde, não. Não se esconde. E eu lembro que um dia ele tava com uma enxaqueca muito forte, a gente nem era casado ainda, a gente namorava. E ele tava com uma enxaqueca muito forte. Fomos ao médico, né? E o médico falou, olha, ele tá com uma crise de enxaqueca e ele vai precisar tomar uma injeção e soro na veia com dipirona. A injeção eu não lembro o nome, mas eu lembro que o soro era dipirona na veia. Aí ele falou, não, doutor, eu não vou tomar. Aí ele falou, Júlio, você precisa pra melhorar? Aí ele foi, tá, beleza. Aí na hora de tomar a injeção, o menino sai correndo, gente. Ele sai literalmente correndo pelo hospital. Aí, quem que teve que ir correndo atrás dele? Meu pai. E eu. E todo mundo, Júlio, volta aqui. Aí meu pai pegou o Júlio e trouxe ele. E a gente colocou ele na... Gente, ele andava, tá? Ele era benção. Mas a gente teve que colocar o menino na maca. E segurar e falar que ia ficar tudo bem. Isso o quê? 19 anos. Aí eu voltei. Eu segurei a mão dele. E ele fez um escândalo, né? Pra tomar a injeção. E o soro na veia, mas tomou. Então, quando ele disse que perdeu, que foi curado na UTI pelo fato de perder o medo de agulha, porque ele foi muito picado, muito tadinho, né? Enfim, teve no pescoço, teve aqui, teve na mão, teve no pé, teve em tudo que é lugar, né? Então, aí é por isso que ele diz que já foi curado dentro da UTI pelo fato de não ter medo de agulha. Mas ele ainda tem medo de agulha, ele ainda não olha quando vai tirar sangue ou tomar alguma injeção, ele não olha. Quem nunca doou, pode vir doar. Que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. Tem muito medo. Mas é por isso que ele tem esse medo. Terceira experiência. A terceira experiência do Júlio foi a alta dele repentina do Natal. Não foi legal. Ele sabia que ele não estava bem, porém ele não conseguia falar. Minha família era contra a alta. Por conta de uma pneumonia dupla, passei mal, chegando a 40 graus de febre em casa em pleno Natal. E voltei para a UTI. Fui direto. Eu estava em paz. Já não tinha mais tanto medo da UTI, pois já sabia como era lá dentro. E assim que entramos na UTI, já colocaram o sugador na minha tráquea para tirar toda a secreção do meu pulmão. Graças a Deus conseguiram me estabilizar. Porém, eu tive que ficar em isolamento. Sim, gente, ele ficou em isolamento. Eu acho que por um mês, mais ou menos, né? Não lembro se é um mês ou 15 dias. Eu não lembro exato, mas ele ficou no isolamento. Então, a gente tinha que ter todo aquele cuidado, porque a bactéria que ele tinha pegado juntamente com a pneumonia era a tal da KPC. E essa KPC, ou você resistia a ela, matava ela, né? Criava imunidade para matar ela, ou ela te matava. Primeira, segunda, terceira, quarta, ST, depois D, primeira, segunda, HI, depois do I, primeira, segunda, terceira, MNOP, tipo o Covid. É exatamente, tipo o Covid, porque ou ele te mata ou você mata ele, né? Ou você sobrevive. Então,
essa bactéria é muito pesada, assim, e o Júlio, ele tava muito debilitado. E ele tinha que ficar para não passar para os outros pacientes, porque ali era um ambiente aberto, né? O UTI é um ambiente onde todos os boxes são abertos, não é cada um na sua salinha. Então, corre o risco de pegar. Então, ele teve que ficar em isolamento. E, graças a Deus, conseguiram estabilizar ele, mas erro médico novamente, né? Porque teve negligência médica no começo e essa foi outra negligência, mandando ele para casa com pneumonia e essa bactéria. Graças a Deus, ninguém foi afetado por essa bactéria lá em casa. Quarta experiência. Foi lá que você adquiriu? O menino. O primeira, segunda, terceira, M. Depois do M, primeira, A, B, C, D, E. Depois do E, primeira, A, B, C, D. O médico não era... era um médico plantonista? Você diz? Não era o que sempre cuidava de você? O médico não era o mesmo do 24 horas que te mandou pra casa. É isso? Mas lá não era mesmo. Sempre tinha novos médicos lá. É que assim, gente, o médico que cuidou do Júlio, que deu o diagnóstico do tumor do Júlio, ele também cuidava do Júlio lá na UTI. Ele também era. Mas lá tinha vários médicos, então todo dia era um médico diferente, mas sempre de vez em quando a gente encontrava aqueles mesmos médicos. Mas o que o Júlio quer dizer é que não era o mesmo médico que falou do tumor, não era o mesmo médico que mandou ele para casa. Então foi 2 negligências médicas por médicos diferentes. É isso, né? Tá. Quarta experiência. Me lembro quando a Pri chegou com o cabelo bem curto, quase tive um treco. Conta melhor, amor. Homens. Gente, começo de ano, eu queria dar um trato no cabelo. E eu tava com o cabelo grande, tava um tempo difícil, porque eu não tinha vontade de fazer quase nada no meu cabelo. E eu não tinha dinheiro para fazer a progressiva, que eu tanto queria. O Júlio tinha parado de trabalhar, eu também, a gente não tinha condições, né? Então, não tinha o que fazer. E eu tava com um cabelo enorme, grandão assim, e eu lembro que eu decidi cortar. E eu falei pro Júlio, pra minha sogra, eu falei, eu vou cortar porque ele vai dar menos trabalho, e como eu não tô tendo dinheiro pra fazer progressiva, e minha sogra também não tinha condições, eu falei bem assim, então eu vou cortar porque eu consigo escovar, fazer chapinha com mais facilidade, né? E se não der também, a gente meio que faz, dá uma... E meu cabelo, pra quem não sabe, ele é enrolado. Aí eu cortei, fiz uma escova e fui toda faceira. Ainda perguntei pro pessoal lá no Facebook, e aí, vocês acham que ele vai gostar? Chegando na UTI, gente, quando eu entrei na UTI, que o Júlio me viu, os batimentos cardíacos dele foi a 180 por hora. Batia geralmente 120, é isso, né? 110, 120 por hora. E por hora não, por minuto. Errou! Por minuto, né? Por minuto, esquece. Por minuto. Batia e eu lembro que foi a 180, quase 200. A enfermeira pediu que eu saísse, porque o Júlio ficou agitado. Aí eu falei, mas que será que foi? Aí o Júlio... bravo comigo. Aí eu falei, Júlio, é o cabelo? Ele ficou muito nervoso, gente. Aí eu tive que sair. Você viu, sim. Piscava, né? Gente, é porque eu falo assim, mas ele piscava, né? É o cabelo. E aí ele piscava assim, loucamente, né? Aí foi muito engraçado, porque eu tive que sair, prender o cabelo e voltar pra poder falar com ele, gente. Aí, a partir daí, eu tive que começar meu cabelo... Pra visitar o Júlio, eu tive que começar a prender meu cabelo, porque ele não gostava do meu cabelo curto. Ele literalmente quase morreu por causa de um cabelo curto.
Aí eu lembro que eu falei, Júlio, cresce, Júlio. Ele piscava assim, com aquela cara de bravo. Gente, o Júlio sabe fazer cara de bravo mesmo sem falar. E foi muito engraçado. Mas ao mesmo tempo eu quase tive... O menino quase bateu as botas por causa de um cabelo. Mas enfim, essa foi uma das experiências dele na UTI. Relato do Júlio. O que me motivava a viver era a foto da minha família, em especial meu filho, pois ser pai sempre foi meu sonho. E ele não podia ver o Vitor. Então, ele conseguiu ver... Na verdade, você nem conseguiu ver o Vitor no Natal, né? Porque foi tão rápido e... ele chegou, tipo, de noite, dia 24, dia 25, depois do almoço, e o Vitor não ficava muito perto dele, porque a gente tinha medo, o Vitor era neném, não sabia como lidar com tudo isso. Então, a gente acabou que nem mostrou. A minha cunhada ficou com o Vitor, as minhas cunhadas, e eu e a minha sogra ali, o pessoal ficou dando apoio pro Júlio, e eu lembro que ele nem viu muito o Vitor. E aí, quando ele voltou pra UTI, ele não via o Vitor. Então, ele tinha uma foto, assim, do Vitor e uma foto nossa na parede. E a enfermeira dizia que ele ficava o tempo todo olhando aquela foto. O tempo todo olhando aquela foto. E o Júlio, ele era muito, muito chegado no Vitor. Muito brincalhão com o Vitor. Então, assim, os dois eram... como que fala? Era unha e carne. Não se desgrudavam. O Vitor era papai pra cá, papai pra lá, e papai. Tanto que eu acho que ele falou papai primeiro, né? Aí eu lembro que o Júlio falava, beleza, cara? Aí ele falava, beleza, Caia? Eu acho que eu tenho o vídeo e vou postar aqui pra vocês. Ele vai voltar logo pra casa? Vai brincar com o Vitor? Bola. Vai jogar bola? O que mais que ele vai fazer com o Vitor? Não. Fazer gol? Vai brincar de carrinho também? Vai levar o Vitor pra passear? Sim? De carro? Olha que legal! E eu lembro que ele falava, papai, eu te amo. Eu também acho que eu tenho um vídeo e vou mostrar aqui pra vocês. Te amo. Beijo. E isso era muito importante pro Júlio, para que ele lembrasse que o Vitor estava esperando ele. E ele sempre me falou, depois que ele saiu da UTI, que uma das maiores vontades de sair da UTI, que ele queria sair, era ver o Vitor. Tanto que quando ele chegou em casa, acho que passou umas 3 horas, a gente mostrou o Vitor e eles choraram muito, e o Vitor não sabia por que o papai estava naquela situação, mas ele também não ficava indagando, porque ele só tinha 2 aninhos, então era uma fase que ele não entendia muito. Então ele sabia que era o pai dele, e que o pai dele estava ali. Então, o que motivou, a motivação maior do Júlio de sair da UTI era ver o Vitor. Desde que eu sofri o AVC... Calma aí, gente. Desde que eu sofri o AVC, Deus sempre esteve comigo. Eu era uma pessoa calma, tranquilo, e mesmo paralisado, mudo e de fraldas. Ô coisa ruim esse tal da fralda. Confiava que isso não era pra morte. Muitos pastores foram me visitar e sempre me emocionava bastante porque lembrava da minha adolescência servindo a Deus. Mas um dia, no horário de visita, minha mãe foi me ver e no box da frente foi um homem visitar uma mulher. Terminando a visita, ele foi até nós e disse para minha mãe que o Espírito Santo mandou ele ir até mim para orar. Minha mãe, claro, concordou. E ele começou a orar e disse que essa doença não era para a morte, o que Deus já havia confirmado em meu coração. E que para Deus trabalhar em mim, só dependia de mim. Daí em diante, só venho melhorando, graças a Deus. Mas uma das experiências que mais me marcou, e uma das pessoas que mais me marcou na UTI,
foi um fisioterapeuta. Ele me levava para tomar sol, me sentava na poltrona para fortalecer meu pulmão, e foi ele quem me mostrou, depois do AVC, através de um reflexo do vidro espelhado do hospital. Foi aí que me vi pela primeira vez depois do AVC. O físio era quem me colocava mais para cima dentro da UTI. Você lembra qual foi a sua sensação quando você se olhou no espelho? Você chorou? Primeira, segunda, terceira, M. Pois M, primeira, segunda, terceira, primeira, A, B, C, D, E, me assustou. Pois do E, primeira, segunda. Qual foi? O que você sentiu quando você se olhou naquele reflexo do espelho? Quando você se viu sentado numa cadeira de rodas, provavelmente barbudo, cabeludo. Você lembra? Você não sabe explicar qual foi essa sensação? Mas foi difícil. Foi muito difícil. Posso continuar? Nossa. Mais uma da experiência mais forte. Uma das experiências mais fortes. Era ver as pessoas morrerem. E uma vez, uma mulher entrou na UTI aparentemente bem. Ela conversava, era independente, ela ia e voltava, creio que tomava seu banho sozinha. Até que ela estava bem e foi para a cirurgia. E quando ela voltou, estava totalmente entubada e em coma. Eu acho que passou alguns dias, né? Porque ela ficou uns 2, 3 dias entubada, em coma. Eu lembro que o esposo dela, eles não eram de Campo Largo, eles eram de Londrina. E o esposo dela, ele deixou tudo, trabalho, para ficar com ela. E eu lembro que ele sempre ia e ele ficava ali com ela, sentado, ela em coma. E antes, ele conversava com ela e ela falava que estava se sentindo mal. Eu lembro que ela falava porque era aberto ali e ela não gostava, ela queria uma roupa mais fechadinha. E até então, depois ela ficou em coma e a gente viu o sofrimento daquele marido. Até que um dia teve uma intercorrência e a gente não sabia quem era. Eles pediram que esperasse e eles anormalizaram a intercorrência e a gente foi entrar ver os nossos familiares. E eu lembro que quando eu entrei, a mulher ela era bem na frente do box do Júlio. Então, o Júlio aqui, na frente tinha um meio, tinha os enfermeiros, onde os enfermeiros ficavam. E do outro lado, bem na frente, estava essa mulher. E o marido dela foi ver ela e de repente os aparelhos dela começou a apitar. E começou aquela correria dos enfermeiros. Não adiantou. Ela faleceu praticamente na hora. Isso me faz lembrar que a vida é um sopro. E que cada minuto com quem você ama é de extrema importância. Gente, várias e várias vezes eu ficava com muito medo dessas intercorrências, porque eram coisas assim... Pra quem já teve alguém na UTI sabe o quanto era horrível isso. E o Júlio, ele ficou entre a vida e a morte.
bem no começo mais, principalmente quando ele teve AVC. Então, isso assustava a gente. E quando eu vi aquela mulher morrer, simplesmente ela morrer, ela tava ali e de repente apitou e ela morreu, eu lembro que todo o corpo dela saía sangue, né? Então saiu sangue por tudo, não posso falar muito detalhe. E aquilo até hoje tá na minha mente, ficou na minha mente. E é realmente isso, né? Um dia você tá bem, no outro você simplesmente tá num hospital e a vida é um sopro. Então, da mesma forma que nós viemos de um sopro, ela é um sopro. Da mesma forma que Deus dá, Deus também tira. Nós não sabemos os planos de Deus. Mas ele sempre teve um propósito. E desde que o Júlio entrou dentro daquela UTI, Deus falou para ele que aquela doença não era para morte, mas que ia precisar dele. E que ia depender apenas dele. E esse depender demorou 2 anos. Porque o Júlio ele ficou muito revoltado. Mesmo sabendo que aquilo não era para morte, ele não entendia que tudo aquilo tinha um propósito. E foi durante 2 anos, não só ele, mas eu também, juntamente com ele. Onde a gente perguntava por que Deus, por que comigo, por que logo eu. Então, todos os porquês possíveis ele perguntava. E eu também. E foi aí que nós percebemos que enquanto a vida há esperança. E que vale a pena você batalhar mesmo com limitações, vale a pena você sonhar mesmo com limitações. Hoje nós sonhamos grande. Gente, o Júlio é um grande sonhador. O Júlio sonha muito alto. E muitas das vezes eu fico triste porque eu não consigo acompanhar os sonhos dele. Eu falo, não. Júlio, olha o que você tá sonhando. Não é verdade? Mas eu esqueço que ele é um grande sonhador e que tudo pode naquele que fortalece ele. Então não se deixa abater por uma limitação. Não se deixa se abater por um momento difícil. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Há tempos. Tempos. São de tempos em tempos. É a mesma coisa. Quando você planta, você já não sai colhendo. Você precisa plantar para depois colher. E há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de ficar enfermo e há tempo de ser curado. Há tempo de abraçar e há tempo de se afastar de abraçar. Há tempo de juntar pedra, há tempo de espalhar pedra. Então há tempo para tudo. E a gente precisa deixar Deus agir nesses tempos. Não podemos deixar ser atropelar os planos de Deus. Porque para nós, o nosso tempo, ele até... Não, é agora, tem que ser agora. Mas aí quando era para ser no tempo de Deus, ia ser 1000 vezes melhor. Então assim, abrace quem você ama neste momento. Vá lá, diga eu te amo. Porque de uma coisa nós temos certeza. O dia, ele vai vir. E nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas nós temos que amar todas as pessoas que estão ao nosso redor como se não houvesse amanhã. Tá bom? Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das experiências do Júlio. Ele quis resumir bastante. Ele contou algumas coisas que ele passou na UTI. E só que as experiências bem detalhadas estarão no livro dele que ele pretende escrever. E eu quero que vocês nos ajudem orando em relação a este livro, para que este livro saia o quanto antes, porque muitas pessoas precisam ser alcançadas. Né, Júlio? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e tchau!